Olha, Ministério Público de Sergipe realiza a coletiva para dar detalhes das operações antes-desmonte e indenizar-se. Lá está o repórter Diego Barros. Já no Tribunal de Justiça, acontece o 4º dia de ouvidas do caso das subvenções da Assembleia Legislativa. E lá está a nossa repórter Candice Matos. Mas vamos começar, com Diego Barros, ele que nos traz detalhes da coletiva do MP agora pela manhã. Diego, boa tarde para você. Eu soube, um passarinho me contou que tem um novo nome aí fazendo parte dessa lista da Operação Indenizar-se. Trata-se do ex-vereador Robson Viana. Confirma isso? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Balanço Geral. Exatamente, o nome do parlamentar, que atualmente é deputado, está citado, está no meio das investigações. Inclusive, a gente começa falando aqui sobre esse assunto com a promotora Luciana Duarte Sobral, que está aqui ao meu lado. Promotora, boa tarde. O deputado e ex-vereador Robson Viana, por que ele foi incluso? O que foi que aconteceu? Ele também se aproveitou na época das verbas indenizatórias? Na verdade, o deputado, que é ex-vereador, ele foi incluído na ação de improbidade administrativa como réu, diante do fato de que no âmbito civil ele não tem foro por prerrogativa de função. Então, segundo as investigações do Ministério Público no âmbito civil da improbidade administrativa, há indícios mais do que suficientes de que ele também se locupletou indevidamente das verbas indenizatórias da Câmara Municipal de Aracaju. Esse foi um dado apresentado agora há pouco. O que é que muda de hoje em diante? Isso foi resultado das investigações no âmbito do inquérito civil que tramitou perante a primeira Promotoria dos Direitos do Cidadão. Em relação a todos os outros vereadores já denunciados criminalmente, aos empresários, advogados e contadores também denunciados, e agora em relação ao deputado, no âmbito civil. Inclusive, viu, Tiago, hoje também foi comentado, foi explicado aqui alguns dados sobre a operação antidesmonte. A promotora também participou desta coletiva, deste evento realizado hoje de manhã aqui na sede do Ministério Público Estadual. E, por exemplo, no município de Telha, o que foi que aconteceu por lá? Mais de R$500 mil foram desviados de onde? Dos cofres da prefeitura para os secretários e também funcionários administrativos. Já na cidade de Itabi, 10 funcionários da limpeza receberam R$1 milhão. Esse dinheiro foi repartido entre eles. Ou seja, a gente volta a falar com a promotora para perguntar que a operação antidesmonte está atuante e confirmando também esses dados apresentados. Isso, na verdade a operação antidesmonte ela tem âmbito estadual. Ela é conduzida em todos os municípios em que há transição de governo pelos respectivos promotores. Então, as investigações no município de Itabi estão sendo feitas pela promotora de Itabi, assim como em Telha e Propriá, pelo município de Propriá. Aqui na primeira Promotoria de Justiça do Cidadão, nós estamos conduzindo a transição de governo de Aracaju. Sobre Aracaju, inclusive, foi citado pelo promotor Cardoso. Ele falou o seguinte, que o problema da prefeitura de Aracaju não foi por causa do que entrou de verba, mas sim por causa da má administração. A crise financeira do município não foi por causa da crise econômica do país, mas sim, Tiago, pelo que aconteceu dentro da prefeitura, ou seja, má gestão, não é isso? Na verdade, em relação a Aracaju, nós não concluímos ainda a fiscalização. Em frente à parceria do Ministério Público com o Tribunal de Contas, os técnicos do Tribunal de Contas fizeram uma primeira visita e tiveram acesso à documentação do município de Aracaju e analisaram a questão da receita. Não é que se concluiu peremptoriamente que foi má gestão, mas o que se concluiu é que não houve um déficit tão grande em relação à receita do município, mas a fiscalização ainda continua. Nós realizamos uma primeira audiência aqui no município, aqui na Promotoria de Justiça, na capital, com a presença de representantes da Comissão de Transição do atual governo, na qual foram feitas algumas recomendações e na qual foi recomendado que dessem acesso a essa documentação aos técnicos do Tribunal de Contas. Promotora Luciana, muitíssimo obrigado pelas informações e participação aqui no Balanço Geral. Lembrando, viu, Tiago, que os promotores voltam a se reunir na próxima sexta-feira, às 9 da manhã, e eles contam com a presença do prefeito eleito de Aracaju, Edivaldo Nogueira. Eles pedem a presença do prefeito eleito Edivaldo Nogueira. É com você. Obrigado, Diego Barros, pelas informações. Agora vamos de um escândalo para outro, viu? No Tribunal de Justiça de Sergipe acontece o 4º dia de ouvidas das testemunhas no processo
que fala exatamente de desvio de verbas de subvenção da Assembleia Legislativa. Vamos conversar agora, portanto, ao vivo com a repórter Candice Matos. Candice, quais são as novidades? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a você que nos assiste. Olha que beleza, nós estamos aqui ao lado do Ministério Público, através do promotor João Rodrigues e também da defesa de alguns dos réus, Aurélio Belém, para falar sobre esse dia. Tiago, que foram 10 oitivas, 10 testemunhas que foram ouvidas nessa manhã, 5 delas do deputado estadual Paulo Rajembeck. E o que é que acontece? A defesa, através do doutor Aurélio, defende a situação de que o deputado tem renda através do agronegócio e que não precisaria de qualquer tipo de benefício com essa verba de subvenção. Em contrapartida, o Ministério Público diz que essa situação ela não condiz com a realidade, afinal de contas, aquela foto que foi colocada, anexada no processo através de nolé feitosa, em que a secretária assessora parlamentar de Paulo Rajembeck aparece uma mesa cheia de dinheiro, isso requer alguma dúvida e um questionamento do Ministério Público. Boa tarde, promotor. Boa tarde. Veja só, não é comum um parlamentar movimentar quantias vultosas em seu gabinete, ainda que para atividades paralelas que ele tenha. Então, ao nosso juízo, na nossa avaliação, as provas até então alinhavadas no processo, não só as documentais, que já comprometem todos os acusados, né, pelos tipos penais que estão sendo imputados, mas a prova testemunhal já iniciada 2 semanas atrás e seguida com essas audiências que tivemos no transcorrer de hoje, ao nosso ver, ela apenas confirma, né, ou vem se confirmando, né, aquilo que se apurou desde o início, a responsabilidade de todos, né, no esquema de uso indevido e apropriação de verbas das subvenções da Alesa. E aí, nessas oitivas de hoje, ainda teve a situação de que a assessora parlamentar Cristina Varela, ela exerce a função pública, mas também fazia serviços particulares para o deputado estadual e ainda um outro servidor, assessor também de Paulo Rajembeck, sequer em 2016 compareceu à Assembleia nenhum dia de trabalho. Algo realmente que é fruto do desmembramento de oitivas que tivemos hoje, que merece e vai merecer por parte do Ministério Público uma investigação paralela, porque no mínimo isso é uma ilegalidade, você trabalhar sem comparecer ou usar o serviço público para fazer atividades eminentemente particulares. É um ato de improbidade administrativa? Sim, pode ser caracterizado como tal, não tenha dúvida. Agora vamos ouvir a Aurélio sobre essas circunstâncias. Vou primeiro sobre essa situação dos servidores. A Ana Cristina, ela exercia atividades particulares? Na verdade, a servidora Ana Cristina, ela é chefe de gabinete do deputado Paulo Rajembeck Filho e, por isso, a natureza desse cargo é uma natureza de confiança. Então, a ela são atribuídas as atividades de tratar das questões relativas ao deputado em qualquer aspecto, até porque essa servidora já era funcionária do deputado particular antes mesmo de assumir a Assembleia Legislativa e permanece assim sendo, acumulando as duas funções. Então, ela é assessora, chefe de gabinete e também é assessora particular do deputado e não há nenhum problema nisso. Não há incompatibilidade entre o exercício das duas funções. E sobre a quantidade de dinheiro flagrada ali em frente à Ana Cristina, de quem é a responsabilidade? Veja, a foto que traduz um dinheiro sobre a mesa em que a acusada Cristina provavelmente estaria em contagem dessa quantia em espécie, ela traduz aquilo que ali está visto e nada mais que isso. Qualquer especulação em torno da origem do destino deve ser comprovada, né? Até agora não há essa comprovação. O Ministério Público argue que isso não é comum. De fato, isso pode até não ser comum, mas daí a não ser comum ser crime, há um abismo entre essas situações. O que não é comum não necessariamente pode ser crime. E até porque ficou comprovado hoje nas oitivas que o deputado movimenta quantias em dinheiro decorrentes do seu agronegócio, de uma fazenda que produz cana-de-açúcar e gado, onde o mesmo é sócio, e é uma fazenda bastante produtiva, que traz um rendimento vultuoso, né, para todos os sócios, e justifica-se pela comprovação de que as testemunhas asseveraram no dia de hoje que esse dinheiro, que esse pagamento, que essa movimentação era feita, inclusive, no gabinete da Assembleia Legislativa, que justifica, possivelmente, aquela foto. Portanto, não vemos nenhuma ilegalidade nesse sentido. Então, está aqui os dois lados. Hoje à tarde continuam as oitivas, porque não acabaram, são testemunhas de defesa que devem ser ouvidas, e a gente continua a acompanhar toda a movimentação, a cobertura completa no Jornal do Estado logo mais à noite. Segue com você, Tiago.
Obrigado, Candice Matos, pelas informações. Pois é, nós ouvimos aí, né? A cara e a coroa da mesma moeda. E você que está em casa nos acompanhando no trabalho, faça o seu juízo de valor. Se é normal ou não fazer aí a movimentação com a farta quantia em dinheiro em um gabinete na Assembleia. Fica aí fazendo a sua avaliação, tá certo?